E o Paysandu está pronto para o jogão de logo mais contra o Botafogo da Paraíba pela Série C do Campeonato Brasileiro. O último trabalho, analisar o vídeo do adversário. Vou trazer informações, você já vai vendo aí. O Botafogo recebeu aquele acolhimento da sua torcida, está também esperançoso de trazer um bom resultado. As informações dessa partida, inclusive vamos detalhar como ficou a classificação após a vitória do Amazonas em cima do time do Volta Redonda. O quanto foi boa essa vitória para Paysandu, importante também para o time do Botafogo, vamos analisar. Mas antes, lembrando a você que logo mais às 18 horas, logo após a partida Paysandu e Botafogo, que começa às 4, às 18, eu estarei aqui no canal Futebol para Todos, analisando em uma super live essa partida. Parte técnica, tática, como ficou a classificação e o mais importante, a sua participação, a sua presença na live às 18 horas. Antes das informações, deixa eu fazer aqueles pedidos especiais. Não esquece de deixar aquele like que nos ajuda bastante no envolvimento, no engajamento do vídeo. Ativar o sininho das notificações. E se você está passando por aqui pela vez primeira, está conhecendo o nosso trabalho, se inscreve aí. Não custa nada para você e nos ajuda bastante, tá legal? Classificação na tela. Vamos aí. Após a vitória de ontem, 2-0, Amazonas em cima do time do Volta Redonda, a classificação ficou assim. Paysandu em primeiro, 4 pontos, se manteve na liderança com 4 pontos. Em segundo, Volta Redonda com 4. Em terceiro, o Botafogo com 3 e o Amazonas em quarto com 3 pontos ganhos. Qual é o detalhe dessa classificação? Se o Paysandu ganhar o jogo do Botafogo, ele chega a 7 pontos. Significa dizer que estará a 4 do próprio Botafogo, a 4 pontos do seu adversário, de hoje à tarde, estará a 3 do Volta Redonda, que já tem 4, e estará também a 4 pontos do Amazonas. O que coloca o Paysandu em uma situação muito boa. Por quê? Ao término da rodada, no caso de vitória dele hoje em cima do Botafogo, nós estaremos na metade dos jogos, passado 3, faltando 3, e independente do que acontecer, na próxima rodada, digamos que o Paysandu venha perder para o Botafogo na Paraíba, independente do que acontecer no outro jogo, Volta Redonda e Amazonas, o Paysandu não sai do G2. Aqui agora é G2. Entram 2, se classificam 2 para a Série B e 2 do outro grupo. Então, o Paysandu ganhando hoje do Botafogo, ele já tem a garantia, independente do que acontecer, na quarta rodada, que ele não sai do G2. Então, importante para o Paysandu ganhar hoje. Para o Botafogo da Paraíba, o resultado até de empate já coloca o time da capital paraibana na segunda colocação. Que eu estou analisando aqui, o Volta Redonda, como perdeu por 2 gols de diferença, ficou com um saldo negativo de 1. Então o Botafogo tem um saldo de 0. E tem 3 pontos. Se empatar, vai a 4, em caso de empate. Vai a 4 e toma a segunda posição do Volta Redonda. Se ganhar, não, aí é o melhor dos mundos. O time do Botafogo vai para a primeira colocação com 6 pontos. E aí não vai olhar critério nenhum. Só pelo fato de ter 6, ninguém vai ter 6, é o primeiro colocado. Então, vencendo é uma maravilha. Se empatar, já passa a ser um grande resultado, porque vai colocar o time da capital paraibana na segunda colocação e tendo 2 jogos consecutivos agora dentro de casa. Essa é a situação da classificação após o jogo de ontem, vitória do Manaus, e o que pode representar para Paysandu ou também para o time do Botafogo, em caso de um ou outro vencendo, ou até mesmo em caso de empate. O Paysandu finalizou as suas atividades na Curuzu neste sábado. Fez aquela movimentação que a gente costuma dizer, o chamado rachão. Ninguém intensifica, ninguém faz um trabalho tão forte no sábado. Foi feito durante a semana inteira. No sábado, solta a musculatura, é mais aquele bate-papo, aquela conversa. Então, o Paysandu encerrou na Curuzu e em seguida, os jogadores foram para assistir aquele vídeo onde você analisa o adversário, onde o scout do clube já tem todo esse levantamento do adversário, não só de um jogo, mas de jogos, de lances, onde o adversário ataca mais, onde o adversário pode ofertar mais perigo, automaticamente as fragilidades do adversário, onde você pode atacar mais por entender que o adversário é mais sensível a determinados pontos. Então, ontem
o Paysandu, jogadores assistiram o vídeo final de análise do seu adversário de hoje. Isso é muito importante, todo time faz isso, porque no futebol moderno tudo se estuda, tudo se procura entender do adversário para você evitar que aconteça em campo. Então o Paysandu tem feito isso muito bem, apresentou depois do trabalho de ontem a seus jogadores, todos reunidos em uma sala, todo mundo muito bem concentrado, sob o comando lá do técnico Hélio dos Anjos, e o vídeo que passou não foi de nenhum outro filme, foi o filme do seu adversário, o time do Botafogo, o Paysandu, que está praticamente definido. Quando a gente diz praticamente definido, deixa eu abrir a minha tela aqui, é porque assim, o treinador define ali uma hora antes. E muitas vezes o treinador treina durante a semana, um time de última hora apresenta uma novidade. Não é comum fazer isso. Geralmente tem que servir de regra, você treina um time uma semana inteira, a não ser que aconteça um problema, você acaba fazendo uma modificação. Porém, o time do Paysandu está pronto, definido para essa partida, e o técnico Hélio dos Anjos vai optar entre um ou outro ali, mas o esqueleto do time é esse aí que nós vamos passar agora, sem modificações para a partida. O Paysandu deve ir a campo com o Matheus Nogueira no gol, Edilson na lateral direita, Wanderson e o jogador Wellington Carvalho formando a dupla de zaga com Kevin pela esquerda. Aí João Vieira ou Jaci Maranhão, pode ser um ou outro, pode ser que o João Vieira seja mantido, Alencar e Robinho, e na frente Vinícius Leite, Mário Sérgio, e aqui pode acontecer essa mudança, Nicolas Careca e Ronaldo Mendes. Ronaldo Mendes jogou na partida contra o Amazonas. Agora, a partida é em casa. O Paysandu joga com apoio dessa torcida, o Mangueirão vai estar lotado, ele pode optar pelo Nicolas Careca e colocar o Ronaldo Mendes. Ele tem esses dois pontos que ficam aí em aberto, que só nós saberemos oficialmente ali, faltando uma hora para começar a partida. No mais, essa é a onzena aí do Paysandu, sem muito mistério, até porque é o time que vem jogando, vem dando certo, ganhou fora de casa, e agora vai tentar fazer uma partida importante com o Mangueirão, que vai estar lotado para o jogo de logo mais. Com relação ao Botafogo da Paraíba, o Botafogo que viajou na sexta-feira, você vê aí, a torcida fez o comparecimento na Maravilha do Contorno, dando aquele apoio. Depois o time seguiu para o aeroporto na sexta-feira, onde pegou o voo para Belém do Pará. Chegou à noite, já próximo ali à meia-noite em Belém do Pará. Então fez o seu trabalho aí no sábado e também a concentração total para essa partida. A baixa é o Bismarck, um jogador importante, vinha atuando bem, mas sofreu uma contusão na partida contra o Volta Redonda, e esse jogador não atua mais esse ano. Segundo informações, o jogador vai ficar parado entre 8 e 9 meses, o que é uma pena. O provável Botafogo para a partida contra o time do Paysandu. Estou observando aqui, o Botafogo deve entrar em campo com Mota, isso é uma certeza, Mota no gol. A defesa não vai mexer, né? Mota no gol, Ricardo Luiz, Pedro Carrerete, Wesley Matos e Zé Mário. Aí não tem por que mexer, a não ser que o Surian, que não vai estar no banco de reservas, ele queira inventar de uma hora para outra. Mas é o Mota, Ricardo Luiz, Pedro Carrerete, Wesley Matos e Zé Mário, Wesley Dias, Netinho, Renatinho, e aí tem uma dúvida, Marco Antônio ou Hadley. Eu acredito que ele vai colocar no jogo o Hadley, um jogador que entrou bem na contusão do Netinho, estava atuando muito bem, só que Netinho é o dono da posição aí no meio de campo, ao retornar de contusão, também recuperou a posição. Mas nesse caso, na saída do Bismarck, por ser um jogo fora de casa, onde o Botafogo, depois do jogo de ontem, entende que até o empate já passa a ser um grande resultado, pode propor esse meio de campo mais consistente, com a entrada do jogador Hadley, aí fazendo um meio de campo mais congestionado, um meio de campo de maior proteção. E aí teria na frente, né, o jogador Matheus Anderson e o Mariotto. Assim comentou que poderia entrar o Rogerinho na vaga do Bismarck, mas ele não fez isso nenhuma vez. Não sei se ele iria entrar com esse pensamento, né, do Rogerinho. Acho que não. Então pode ser essa mudança. Como o Bismarck não vai jogar, é certeza. Então poderia ser ou o Marcos Antônio ou o jogador Hadley. Eu acho que essa segunda opção é a mais viável.
repito, para congestionar, fechar mais o setor do meio campo, até porque, como disse, com o resultado de ontem, até o empate passa a ser um bom resultado. O Mangueirão deve abrir as suas portas, aí, escancarar tudo às 13 horas. O Paysandu pede para o torcedor chegar cedo, vai ter uma festa de um grande mosaico lá na capital Belém, e nós vamos ficar de olho, lhe convidando para logo mais às 18 horas, assim que acabar a partida, uma super live aqui no canal Futebol para Todos. Aquele abraço, tamo junto e até lá.